Salve, salve, galera. Cybercast no ar. Aqui quem vos fala é Aldo Alves. Eu tô aqui com meu amigo Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Fala pessoal do Cybercast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Tudo bem, Gabriel? Então, Aldo, faz aquela pergunta. Gabriel, quem que a gente recebe hoje no Cybercast? Achei que tinha esquecido. Hoje a gente recebe Roberto Mendes, CEO e fundador da DataRank, uma empresa focada em cibersegurança, infraestrutura e inteligência de dados. Com uma sólida experiência nessas áreas, ele lidera uma equipe de especialistas dedicada a transformar dados em insights poderosos e acionáveis. Também tem anos de experiência em telecomunicações, especialmente em Santa Catarina. Roberto, é um grande prazer recebê-lo e obrigado por aceitar o nosso convite. Legal. Aldo, Gabriel, obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bem. E já para começar esse episódio, né, para hoje a nossa pauta está muito em relação à inteligência de dados. Sim. Né? Uhum. E a DataRank, no próprio nome, né, já tem data no nome, então já diz para que veio. Né? Eu queria que você falasse para nós qual a importância, né, e por que trazer dados de forma tão protagonista nessa área de cyber. Primeiro, ótima pergunta, né? Eu acho que aí cruza bastante com a origem da DataRank, né? Então, a DataRank surgiu justamente antes de ser uma empresa de cibersegurança. O meu background já é bastante de dados, né? Então, eu passei por telecomunicações, depois passei por infraestrutura de TI. Então, conheci infraestrutura de TI, telecomunicações, cibersegurança. Mas uma coisa que sempre me provocou foi, cara, como lidar com esse crescimento e volume de dados, né? Então, hoje a gente tem cada vez mais tecnologia, cada vez mais serviço, cada vez mais usuário, cada vez mais complexidade no ambiente e a telemetria, os logs, fica cada vez mais complexo a gente cruzar todas essas informações, seja em dados estruturados ou dados não estruturados, em insights valiosos para uma tomada de decisão, né? Então, lá em 2013, eu lembro que começou o conceito de Data Science, né? Todo mundo falava sobre Data Science, e eu já tinha uma carreira trilhada assim, em telecomunicações e infraestrutura, e comecei a me dedicar bastante o estudo de Data Science, né? Então, foi muito legal, foi assim, super bacana. Eu fiz uma pós-graduação em Johns Hopkins, e eles não eram focados em TI, eles eram focados em bioestatística, em fazer mapeamento de genoma na época e tal. Os caras muito crânio assim, de matemática, né? E eu aprendi muito nesse curso, e no Brasil não tinha nenhum curso de Data Science na época. Só que daí eu achei, assim, entendi o que é Data Science, né? Fazer limpeza de dados, fazer correlação, análise de regressão linear, clusterização. Tá, legal. Para que eu uso isso? Né? Então, aí eu comecei a entender os desafios. Pô, eu já trabalho com TI, já trabalho com cibersegurança. Por que não juntar essa habilidade e transformar esse volume de complexidade de dados em inteligência para uma tomada de decisão? Então, esse foi o mote. Agora é mais fácil de linkar os pontos, né? Então, eu começo a olhar, né, agora para trás, fica mais fácil de linkar os pontos. Mas foi justamente isso, né? Então, aí eu comecei a ver qual é a plataforma, quais são os vendors que atenderiam, né? Conseguiam juntar toda essa complexidade e transformar em informação. Então, na época, né, a gente até estava conversando aqui, a gente se tornou parceiro da Splunk, né? Eu costumo falar, o Splunk, antes de ser uma ferramenta de CIEM ou ser uma plataforma de cibersegurança, ele é uma plataforma de dados de máquina, né? Trabalhar com dados estruturados ou não estruturados near real time. Daí você, eu acho que aqui dá para praticar bastante esse conceito de Data Science, né? Daí eu fui cliente, depois trabalhei integrador e depois assim, vou montar a DataRank, mais focado. Então, hoje a gente trabalha assim, com Splunk, mas também com outras soluções, e justamente com esse foco no sinal, não no ruído. Né? Porque de ruído, seja no SOC, ou seja no CTI, ou seja tá cheio de ruído, né? Então, hoje a gente tem especialistas em cibersegurança ótimos, mas ele lida com um volume de ruído tão grande, que a produtividade dele é comprometida, né? Agora, se eu consigo juntar habilidade de Data Science, habilidade de trabalhar com dado de máquina, junto com um especialista de cibersegurança,
olha o ganho potencial que eu posso dar para esse time. Tá? Então, hoje o nosso foco é justamente isso. É empoderar os times de cibersegurança, trabalhar com dados para focar no sinal e não no ruído. Muito bom. E como você transforma? Porque geralmente quando a gente fala de dados, né? O CISO, o CIO, ele vai olhar ali para os dados só quando acontece alguma coisa, né? De forma reativa, né? Aconteceu um incidente, eu vou lá vou acionar o meu time, vai lá no CIEM, vai procurar e vai fazer toda a parte de pós, né? De incidente. Como que você transforma isso? Óbvio, vai continuar existindo em algo, trazer esses dados de forma proativa, né? Legal. Não adianta tu fazer um data lake e não usar para nada. Então, assim, o CIEM, no final do dia e tal, ele acaba sendo o data lake de cibersegurança. Né? Uma empresa tem data lake de negócio, né? Então, quantas vendas fizeram, né? Como é que é o comportamento do meu consumidor, como é que está o faturamento, como é que está o estoque e tudo mais. Né? Geralmente, ele trabalha com dados estruturados, em tabelas, linhas e colunas, né? Em soluções dos mais diversos sabores para data lake. Né? Para cibersegurança é a mesma coisa, né? Só que tu tem isso, o nome da solução é CIEM, né? Que é Segurança de Informação e Gerenciamento de Eventos. Mas qual é a diferença? Que geralmente esses dados são não estruturados, ou são muito complexos de você lidar. Dados de log, de telemetria e tudo mais, né? Então, se tu tens uma complexidade para montar o teu data lake de cibersegurança, não faz sentido tu não ter um time de dados para cibersegurança, né? Então, tem muitas empresas que a gente chega, o cara tem um monte de equipe de especialistas em cibersegurança. Tá, mas tu tens um cara de dados aqui dentro, tens alguém que faz a governança disso, tens alguém de BI, pode ser alguém de BI que, né, tu capacita para cibersegurança, e a maioria das vezes não. E quando a gente se propõe a fazer isso, o resultado é bem satisfatório. Tá? É uma sinergia muito legal. Na DataRank a gente tem especialistas em cibersegurança, mas tem uma galera lá de Data Science, de Data Engineer, para fazer limpeza de dados, para fazer o Data Lake, para transformar em inteligência. Tá? Aí tem vários sabores de soluções e tudo mais. Né? O Splunk Cisco é uma delas. E isso dá um resultado incrível, né? A gente estava conversando antes, né? Outro dia a gente está tentando explicar com um executivo, e eu sempre tento fazer analogias para explicar para o executivo por que ele tem que ter aquela tecnologia. Aí a gente conversando, ele, mas para que você ter CIEM? Não dá para fazer tudo no SOAR, por exemplo, né? Que é automação. Vai ser legal, o SOAR vai te ajudar, vai te automatizar. E tem que ter mesmo, né? Tem que, assim, se conseguir automatizar atividades repetitivas ali, né? De um N1 e tudo mais, ótimo. Só que, assim, imagina um avião, né? Quando tem um incidente no avião, ele cai ou dá uma pane e tudo mais. Onde é que os analistas vão investigar o que aconteceu? Na caixa preta do avião, né? Se ele caiu, vou pegar a caixa do avião e vou analisar toda a telemetria dele. O avião subiu, desceu, o piloto entrou em contato com a torre, né? O clima, o vento estava nessa direção e por aí vai. Cibersegurança é a mesma coisa. Quando tu recebe um ataque de um hacker, ou quando o hacker tem um ataque persistido, ou quando ele está fazendo uma extorsão, alguma coisa, cara, é desesperador. Não sei se vocês já passaram, é desesperador. Se tu não tem esse data lake para contar a história com dados, tu fica refém. Tu não sabe nem por onde começar a investigação. Tu não sabe nem o que bloquear, o que liberar. Tu não sabe qual foi o vetor de ataque. Então, assim, tu conseguir ter os dados para construir esse storytelling do ataque, de como ele aconteceu, ele é fundamental. Inclusive para você retroalimentar os teus sistemas de defesa. Né? Para te retroalimentar, assim, a gente não tinha essa detecção, a gente não tinha essa regra, a gente não tinha isso. Então, assim, você aprender com os próprios erros é a melhor forma de você fazer a melhoria contínua, né? Por isso que a aviação, a gente estava conversando, né, Aldo? Por isso que a aviação evoluiu tanto, porque ela aprendeu com os próprios erros. E a gente, em cibersegurança, a gente está aprendendo com os próprios erros para fazer um sistema de defesa robusto? Né? Eu acho que esse é o ponto que eu sempre trago, sabe? Boa provocação. Roberto, eu queria te perguntar a respeito dos maiores cases que você tem. Legal. Dos clientes, né, de necessidade de negócio que vocês conseguiram atender. Legal. A DataRank, a gente também, ao longo do tempo, né, a gente coincidiu de atuar em mercado de cibersegurança no setor financeiro. Né? E olha só que legal. Como a gente já tinha bastante capacidade de lidar com dados,
e dados na camada de infraestrutura, na camada de infraestrutura do ambiente, né? Aí, por exemplo, Active Directory, Firewall, AD, IPS, DS, enfim, todos os sabores de tecnologias, a gente já lidava com essa volumetria de dados. Só que o que a gente se deparou ao longo do caminho? Que dentro desses dados de infraestrutura, por exemplo, de um AF, de uma API e tudo mais, tem muita informação de negócio. E o time de infraestrutura que já não tinha, né, costume de trabalhar com dados e tudo mais, time de cibersegurança, por que eu não pego esses dados e começo a fazer casos de uso de negócio? Aí a gente, ao longo do caminho, a gente, eu estou cuidando aqui de um sistema de cibersegurança de um processador de cartão de crédito. Cara, olha quanta informação tem aqui de fraude. Então, a gente começou a detectar fraudes no sistema financeiro na camada de infraestrutura e de aplicação. Antes que o fraudador chegue lá no core bancário, onde a fraude realmente acontece, né? Por exemplo, vou ser mais específico. A gente analisando a log de API, que geralmente é usado para o time de observabilidade, para fazer troubleshoot e tudo mais, a gente se deparou lá com informação de cliente, de geolocalização, do ID do dispositivo móvel dele. E a gente, vamos começar a fazer um data science em cima disso aqui. Então, o cara que nunca logou de um iOS, o cara sempre foi Android. Ou o inverso, né? O cara sempre foi Android, logou de iOS. De uma região geográfica improvável, fazendo esse tipo de conexão, a gente começou a inferir. Isso aqui é um takedown, é um account takeover, né? Um roubo de conta. Aí a gente, cara, por que o time de cyber não fornece esse tipo de informação pro negócio? Aí, aquele CIEM, aquele Data Lake caríssimo, como a gente começou a criar casos de uso de negócio, ajudou o pessoal, inclusive, a conseguir mais budget para cibersegurança. Aí, o que a gente estimula hoje para o pessoal, cara, vamos conversar mais sobre negócio, vamos levar a cibersegurança para o negócio. Vamos sair um pouco da nossa bolha de falar o techniquez, né? De PS, DS, tá legal, a gente sabe o que é no nossa bolha, mas o boarder não sabe traduzir isso em valor real, né? Então, foi essa pegada que a gente fez. Então, falando dos casos de uso, os que geraram maior impacto, tá? A gente tinha um cliente lá que tinha 200 casos de uso. A gente fez 2 de fraude e o cara, meu Deus, cara, que legal. Vocês conseguiram pegar um cara dentro de um presídio roubando a conta e fazendo extorsão. Pô, que legal. Então esse tipo de caso de uso que o time de cyber já tem acesso, porque a gente já controla a infraestrutura, o perímetro, a autenticação e tudo mais, levando essa informação para o negócio foi uma das coisas que mais gerou valor, tanto para o cliente que a gente atende, quanto para o próprio negócio. E olha que legal, falando dessa parte de fraudes, além da parte tradicional de monitoramento de SOC, né, agora acho que o mercado tende a falar de Fusion Center, né, dessa integração. Como que você enxerga a área de CTI dentro desse contexto? Olha, se a gente pegasse uns 15, 20 anos atrás, a motivação de um ataque de cibersegurança era vandalismo, deixar o ambiente indisponível e tudo mais. Tá? Hoje, eu não tenho um número exato, tá? Mas eu posso chutar aqui tranquilamente que 80% da motivação dos ataques de cibersegurança termina numa fraude. Então, alguém manda um phishing para fazer um C2, para ter acesso àquilo lá e para conseguir roubar dados, extorquir, ou para emitir um cartão de crédito falso, ou para roubar uma conta e tudo mais. Então, se toda a motivação, ou vamos lá, maior parte da motivação de um ataque de hacker de cibersegurança termina em uma fraude, então concordo que a fraude também é uma disciplina que tem que ser tratada em cibersegurança. Então, hoje a gente foca muito nisso. Assim, por que não a gente começar a levar informação de negócio e ajudar o time de cyber... Eu sei que tem time de fraude dedicado, né? Mas o time de cibersegurança ser um provedor de inteligência para fraude, né? E a resposta eu sei, porque a gente não consegue vencer nem o que seria o básico, muitas vezes, né? Então, essa é a provocação que a gente faz. Então, por que tu não consegue prover inteligência para o time de negócio? Porque tu não tem time de dado para gerar inteligência, né? Agora, se tu trouxer esse time de dados, que pode ser com a DataRank ou tu mesmo montar o teu time, de forma alguma eu quero fazer um vínculo uma coisa ou outra, a minha provocação cara, traz um time multidisciplinar para trabalhar com cibersegurança, porque se só tratar com um especialista, tu não vai ganhar escala e tu não vai gerar valor para o negócio. Tá?
Eu achei excepcional, né, essa narrativa tua. E eu passei por alguns desafios na carreira, né, durante uns 15 anos, 18 anos atrás, que era exatamente isso. Por exemplo, do gerente de segurança comprar um CIEM caro e, de repente, ele querer ali, vamos dizer assim, o budget de segurança não era o suficiente ali para renovar o CIEM, né, para manter o CIEM, e ele tem que, vamos dizer assim, prover algum valor para o negócio. E aí, como que ele se comunicava? Ele sempre falava assim, como que eu posso vender isso para o lado do negócio, para o negócio ajudar a custear esse valor do CIEM aqui em segurança, para a gente manter, porque as ferramentas de CIEM têm ferramentas caras, né, de CIEM. Então, sempre era um parto na hora da renovação, que a gente não conseguia vinha o valor ali de segurança, mas era muito voltada para ameaça. E você foi no ponto estratégico ali, que você conseguiu extrair o ouro ali. O valor, o dado ali, bruto, que vai se transformar, ele vem de dado e depois se transforma para informação, que de repente vai virar uma inteligência para contar um storytelling ali para negócio de uma coisa que de repente iria ser descartada. E aí você provoca isso, né, trazendo para o negócio, isso que às vezes o negócio nunca viu, nem sabia que existia e morria lá na área de cyber e ninguém se dava conta de trazer isso. E você consegue trazer. E consegue fazer de uma forma assim que o analista não gaste tempo para isso. Para ele focar em outras coisas ali que realmente ele tem que avaliar, né, validar. E então você está trazendo tudo isso para tomada de decisão. E são coisas que eu não vejo hoje segurança olhando para isso dessa maneira, com esse carinho, né? Dos dados de negócio para tomada de decisão. Porque, por exemplo, você vai lá e vê um varejo, por exemplo. Poxa, é interessante ter ali um mapa de calor de onde o visitante está, de repente, colocando mouse, capturando alguma... É claro que tem os contratos de cookie ali que você tem que aceitar, mas é interessante saber os números, quem que está acessando, em que horário que está acessando. Tudo isso é tendência para o negócio, para tomada de decisão. Então, eu acho fantástico, né? Eu acho que tem um gap enorme, porque, sinceramente, eu não vejo ali ações voltadas e específicos de cibersegurança ou segurança da informação para dados. Né? Outra coisa agora que eu queria que você falasse para quem hoje... A gente tem muitos ouvintes que são estudantes. E o pessoal ali já tem ou estudantes ou já estão como júnior, né? São analistas. O que ele precisa estudar de dados para ele se tornar um profissional mais completo? Legal, legal. O que eu vejo hoje, assim, que traz mais valor agregado para o especialista, é ele olhar um pouco, ele ser mais multidisciplinar. Então, eu vejo assim, o cara é muito bom de pentest e tal. Cara, estuda Python, como eu trabalho com dados, né? Olha um pouquinho mais para o lado, né? E eu acho que hoje a gente está até conversando mais cedo, né, Gabriel? Como a gente está usando o IA na operação e tudo mais, mas assim, uma pessoa júnior usando o IA, ela não vai ter muito contexto, porque ela não tem fundamento, ela não tem referência ou repertório para fazer as perguntas certas, né? Então, assim, estudar os fundamentos, eu acho, assim, fundamental. Eu passei por telecom, né? E quem passa por telecom estuda, por exemplo, a camada OSI. E a pilha TCP/IP. Olha só, esse conhecimento eu levo até hoje e serve para tudo. Até para fazer uma investigação no CIEM, para saber separar a máscara de rede. Daí, cara, de onde é que veio o ataque? Pô, mas é uma rede /24, é isso? É muito troubleshooting, né? Exato. Mas assim, observa, a gente já está falando de, né, o Mythos, o Opus, de inteligência artificial e os fundamentos de rede não mudam. Os fundamentos de arquitetura de dados, eles não mudam. Agora tem a tecnologia X, tem a tecnologia Y e tal, mas os fundamentos, cara, eles não mudam. Então, o que eu recomendo assim, cara, estuda muito bem fundamentos de computação. Isso vai te servir para hoje e para daqui mais 50 anos. Os fundamentos de computação eles vão servir para sempre. Agora, se tu tem os fundamentos de computação
e tu tem um interesse genuíno pelo negócio, tu vai saber, cara, como é que eu vou usar toda essa minha técnica aqui, todos os meus fundamentos, e vou ajudar um negócio, seja em reduzir riscos, reduzir custos, ou ganhar eficiência operacional, aí tu é um profissional diferenciado, tá? Então, hoje eu vejo assim, hoje eu tenho 2 filhos, né? Tenho um de 7 e uma menina de 3 anos. E o pessoal pergunta, pô, o que tu vai instruir teus filhos a estudar? Eu vou sempre educá-los para ser curioso. Enquanto o ser humano for curioso, a gente nunca vai ser substituído por IA. Mas quem se dá por satisfeito, fala, não preciso aprender mais nada, não tem mais nada para ser descoberto, esse profissional com certeza vai ficar para trás. Então, se tem uma coisa que me levou até aqui hoje, foi ser curioso, cara. Eu sempre perguntei, pô, como é que isso funciona? Então tá. Então, pô, vou me aprofundar um pouco mais, né? Então, vou me aprofundar um pouco mais. E tem coisas que tu só precisa saber superficial mesmo, tu não precisa se aprofundar tudo. Então, alguns temas eu sei de forma superficial, né? Por exemplo, pentest, que a gente estava conversando, não é uma disciplina que eu domino. Eu domino mais, né? Telecom, redes, a estrutura de dados, processamento de dados, blue team, defesa e tudo mais. Mas, assim, eu sei da importância de um red team, né? Só porque agora não é o momento de eu me aprofundar. Então, seja especialista em algumas coisas, vá a fundo sobre alguns temas, mas também seja generalista, seja curioso para descobrir outras coisas que podem complementar tuas capacidades e teus conhecimentos. Se o analista falar assim, não, eu vou focar aqui em Splunk, vou focar num vendor, você acha que só a ferramenta é suficiente? Não, eu não focaria em vendor, tá? Eu focaria nos fundamentos. Para que serve um CIEM? Pô, se eu estou trabalhando numa empresa que trabalha com Splunk, cara, legal, vou tirar uma certificação e tal, mas assim, entenda o que é o fundamento de um CIEM, entenda o que é um fundamento de um SOAR, saiba como isso se encaixa na operação e como é que eu posso utilizar e extrair valor daquilo no dia a dia. Porque daqui a pouco a empresa que tu vai mudar de vendor, aí todo aquele conhecimento que tu adquiriu naquele vendor ferrou. Mas se você tem os fundamentos, né? E tu tem uma estrutura ali de conhecimento, inclusive de referência e tudo mais sobre aqueles fundamentos, vão te ajudar bastante na tua carreira, independente do vendor. O vendor, cara, sempre vai estar mudando, né? Então, agora, do EDR, o melhor é esse. Tá, legal, mas para que serve um EDR e como é que ele resolve um problema de negócio, né? Onde é que ele mitiga riscos e tudo mais? Daqui a pouco vai mudar esse EDR, né? É importante tu saber dos fundamentos antes de tudo, tá? Roberto, como você vê atualmente essa situação, né? A gente tem projetos bem complexos, né? De inteligência artificial, onde as empresas elas pegam, né? Vamos usar a inteligência artificial, porém, vamos dizer assim que não houve aquela preocupação de fontes de dados. Sempre aquela questão de AI first, em vez de dado first, de saber de onde vem a origem dos dados, classificar os dados. Como que você está vendo essa situação desses projetos, né? Que o pessoal está, vamos dizer assim, atalhando, né? Como que você está vendo essa situação? Legal. Bacana, uma boa pergunta, tá? O que a gente... o que eu me preocupo hoje, tá? Vocês lembram que até um ano atrás se falava muito sobre engenharia de prompt, né? Que tem um prompt mágico aqui e tal. Eu acho que isso já está superado. A IA, por mais que tu faça uma pergunta torta ali, ela vai te dar uma boa resposta. Mas, claro, quanto mais específico for, ele vai te dar uma resposta melhor. Mas eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que onde o pessoal está falhando nos projetos de IA é trabalhar na engenharia de contexto. Como é que eu vou pedir para a IA automatizar um processo se ela não conhece o meu processo, se ela não conhece o meu negócio, se eu não estou dando contexto de qual é o problema que ela quer resolver, né? Eu vou te dar um exemplo totalmente fora de cyber, mas que assim está revolucionando lá o nosso time comercial e pré-venda. Então, hoje toda reunião que a gente faz, seja ela de projeto, de pré-venda, comercial, a gente usa uma feature nada complexo. Transcrição. Não é nem gravar vídeo e tudo mais. A transcrição gera contexto. Que é o que rolou naquela conversa com o cliente, tudo mais, com permissão, consentimento do cliente. A gente sempre vê, estamos gravando. Por quê? Porque a gente quer focar muito mais na conversa do que ficar anotando, né? Então, estou gerando o meu contexto.
Gerando contexto, ele vai para um repositório central daquele cliente. Eu te falei no início que a gente tem centralidade no cliente. Então, a gente tem, representa vários vendors, mas antes de qualquer vendor, a gente foca no problema do cliente, né? Legal. Focando no cliente, eu tenho todo o histórico de conversas com ele, com o consentimento dele. Com o contexto, quando a gente vai fazer uma apresentação de proposta, por exemplo, ou uma apresentação de um projeto, tudo o que ele falou, todos os problemas está referenciado naquela proposta. Então, o primeiro problema que a gente resolveu foi assim, cara, primeiro vamos trabalhar com contexto. Sem contexto, a IA vai dar uma resposta genérica, né? A gente resolveu o problema de contexto. Tá, agora vamos aplicar IA ou automação em cima de contexto. Então, antes a gente demorava, sei lá, uma semana para fazer uma proposta bem feita, assim, aquela proposta de 15 slides, com diagrama e tudo mais. Assim, cara, o meu pré-venda, que é uma das pessoas com maior valor agregado, assim, em termos de salário e conhecimento e tudo mais, demora uma semana. Se eu reduzir o trabalho dessa pessoa, a minha alavancagem gerencial é muito maior. Diferentemente do que se eu automatizar o trabalho de um estagiário, sabe, que ganha X, olha, eu não vou ter muita alavancagem. Ele vai responder um e-mail bonitinho, mas assim, não vai mudar o EBITDA da empresa, não vai mudar o lucro da empresa, né? Agora, se eu com um pré-venda que conseguir atender 2 clientes, ele conseguir atender 10, olha a alavancagem que eu consigo fazer usando a automação. Então, antes o que uma proposta demorava uma semana, agora é horas, 2 horas no máximo, com diagrama, com tudo, né? Então, a gente criou uma skill que olha o contexto, monta uma apresentação em PPT-X com diagrama, não é aquelas propostas de IA, né? Tu olha se tu não disse que foi uma IA. Por quê? Porque é um programa fazendo a proposta, né? É um pipeline com design e tudo mais. Então, eu acho que assim, primeiro, trabalha na engenharia de contexto. Se tu está querendo usar IA em SOC, tá, quais são os teus principais, qual é a tua joia da coroa? Quais são os teus principais casos de uso? Qual é o negócio que você trabalha? Qual é o mapa de cobertura que tu deveria ter? Quais são teus assets? Quais são os grupos? Quais são os principais TTPs e tudo mais? Beleza. Tu deu contexto para IA. Agora, cara, me ajuda a fazer um processo de investigação. Me ajuda a fazer um processo de resposta. Aí tu usa ele como um copiloto. Dá para usar lá para fazer a redução de falso positivo? Dá. Só porque o falso positivo eu usaria uma automação, um N8N, um SOAR e tudo mais. Eu não usaria IA ali. Mas usar IA no teu time mais caro, que são o time de search, de resposta, os analistas N3, o pessoal que faz o hunting, aí tu tem uma alavancagem gerencial, que é um termo lá do Andrew Grove, né, o CEO da Intel, que ele fala, cara, foca em automatizar ou reduzir custos naquelas atividades que geram maior alavancagem gerencial, né? Então, é isso que a gente está focando hoje. Então, a gente é uma empresa de cibersegurança, estamos usando... onde é que a gente usa mais inteligência? Em pré-venda, porque, cara, fazer pré-venda é difícil, é complexo, né? Eu tenho que criar diagramas, eu tenho que contar uma história, eu tenho que vender um serviço, eu tenho que vender um projeto. Ali tem um baita caso de uso. E o outro, daí a gente... eu costumo falar, a DataRank também é uma soft house de cibersegurança. Aí a gente desenvolve toda um ferramental de integrações com que ele já tem hoje em dia e também com uma camada ali de integrações, conectores, playbooks e automações. Customizado, então, né? Exatamente. Customizado. Porque o cara pensa, vou comprar o Fire, o CIEM de Next Generation. Tá. Tu combinou com o hacker que ele tem que passar por aqui para automação. Cara, assim, para quem conhece cibersegurança, sabe que não tem uma bala de prata. Tu tem que botar a mão e fazer acontecer. E eu acho ótimo isso, porque assim, se a gente pensar, né, empresas grandes, multinacionais, né, enormes, a gente tem um problema enorme com o Shadow IT, né? Uhum. A gente fala, poxa, aqui não tem um SGDB, né? O antigo SGDB, que é um problema qualquer de Aquiles de muitas empresas grandes. CMDB também. O CMDB, você acumular isso, essa inteligência, esse contexto, deve resolver muitos problemas. E você consegue apresentar para o cliente ali coisas que o cliente não sabia. Uhum. Mostrar ali para o cara. Então, seu pré-vendas deve estar dando a resposta ali para o cara. Sem dúvida. Ali na hora, no quente ali, o cara falou, poxa, mas da onde você tirou isso? Uhum. Não fazia ideia que esses dados brutos aqui ia me dar esse contexto. Exatamente. E tu sabes que outro dia a gente estava conversando com
com um amigo, né? Não era nem cliente nosso. O cara queria, ele assim, pô, eu quero comprar um DLP. Assim, cara, daí eu fiz um assessment lá para ele. Ele nem bloquear o pendrive ele fazia, ele já está pensando no DLP. Então, assim, eu acho que tem muito isso também, a gente querer procurar a próxima bala de prata. Né? A próxima bala de prata. Cara, se tu extrair o suco, né? Extrair o suco, assim, usar as soluções que você já comprou, implementar nas melhores práticas, tu já vai ter uma boa defesa ali, né? O problema é que todo mundo só quer comprar, botar mais produto, mais vendor, tudo lá, e ele não fez nenhum básico ali bem feito, né? Então, eu acho que o pessoal peca muito nisso também, sabe? Isso eu acho que é uma autoavaliação que a gente tem que fazer também. Será que é o momento de trazer mais uma tecnologia, trazer mais uma complexidade, né? Às vezes o cara comprou lá um monte de... vou agora botar IA. Pô, mas tu não está fazendo nem o básico ali bem feito, né? Primeiro faz o básico bem feito, porque daí aí tu dá o próximo step, né? Eu costumo brincar com o meu time de pré-venda e comercial. A gente faz uma analogia assim... Às vezes o cara quer comprar um SOC ou quer comprar um BAS lá, fazer simulação de ataque e tudo mais. Aí, vocês sabem a pirâmide de Maslow das necessidades humanas? As necessidades. Então, o que vem lá na base? O cara tem que comer, tem que ter água, né? Tem que ter comida, tem que ter onde morar, onde deitar. Né? Para lá no topo o cara sentir necessidade de ter um iPhone, por exemplo. Né? Agora o cara vai comprar um iPhone e não tem nem onde dormir, onde... Né? Tem um básico. E para a cibersegurança? O que a gente colocaria aqui na base? O cara tem um antivírus bem implementado, um EDR, né? Um firewall, uma segmentação de rede. Tá? Então, o básico é isso, né? Depois higiene, o básico, né? Exato. Depois, vou fazer uma gestão de vulnerabilidade. Então, talvez já venha na camada 2. Pô, eu vou deixar meu parque sempre ativo ali, com up-to-date, fazer a aplicação de patch e tudo mais. Né? Para aí sim, lá no topo, o cara tem uma operação de cibersegurança, ter um processo de resposta a incidente, fazer CTI, fazer... Eu acho que assim, o pessoal não entende o nível de maturidade, qual estágio que você tem que estar para investir naquela tecnologia. Sabe por quê? Porque quando tu traz um novo vendor, traz mais uma camada, tu está trazendo mais um custo recorrente também para o teu orçamento, né? Então, a gente começou a eliminar um monte de cliente, inclusive, isso é legal, que daí o cliente queria comprar um SOC, eu queria comprar um serviço, mas eu disse, cara, não é o teu momento, cara. Investe primeiro nisso aqui. Eu te indico o parceiro tal. Vai lá no parceiro tal e compra dele. Aí, quando tu tiver, né, tua empresa crescer mais, tiver mais orçamento de cibersegurança, daí a gente conversa. Aí tu vai perceber o valor do meu serviço. E, às vezes, a gente está vendendo um serviço que ele nem sente necessidade, daí, mas não serve para nada. Claro, tu ainda não sentiu essa dor, né? Então, é isso que a gente instrui. E por isso que os clientes também... A gente tem uma relação de confiança com os clientes, porque a gente também tem que saber um monte. Cara, investe em outra coisa agora. Não é o teu momento, né? E tem outros clientes, cara... Não, já... tem outros clientes que já teve um SOC básico. Ele quer ter um SOC mais orientado a dados, mais threat hunt, né? Mais investigativo, com mais automação. Daí, esse cara se encaixa ao perfil de serviço que a gente se propõe a fazer, né? É muito engraçado porque eu postei no LinkedIn, foi ontem ou foi hoje, eu postei um artigo bem... Não vou falar um artigo, mas eu fiz um post bem bacana que vai de encontro com o que a gente está conversando aqui, que é basicamente o seguinte, né? Eu estava falando que assim, muito do que as pessoas imaginam em cibersegurança, que é um risco... Vamos dizer assim, que às vezes começa em cibersegurança, pode começar em outros lugares, mas geralmente pode começar em cibersegurança, são os ataques. Ataque hacker e tal, não sei o quê. Mas eu destaco ali a questão dos riscos que você não enxerga, por exemplo, de você ter as interconexões. Por exemplo, pode começar com um risco de cibersegurança, mas esse risco pode virar um risco financeiro, pode virar um risco de reputação. E o difícil para você fazer, o maior desafio, é você ter essa visibilidade, ter essa maturidade de enxergar que um risco cibernético ele vai virar um risco financeiro. E todas as interconexões, e o que você vai ter de quebra ali, ruptura do negócio. Então, para mim, o mais difícil é você passar essa percepção para quem vai fazer a decisão ali de investimento ali, de grana, do CFO, do CEO. E então está muito ligado a você traduzir, encapsular, né,
todo esse tipo de informação ali para quem Acho que é o tem termo correto. tomar essa decisão. E o que você narrou para a gente é justamente isso. Você, vamos dizer assim, está orientando a pessoa a tomar a decisão por dados. Exato. Então é muito diferente. Eu tomava a decisão por impulso. Eu vou colocar uma ferramenta aqui, vou comprar, e de repente, de um gestor ou gerente está comprando uma ferramenta, um tiro no pé. Porque o cara vai ter que comprovar depois o ROI para um executivo, e aí ele não tem um planejamento, ele não sabe de onde que ele vai tirar o ROI e justificar aquela ferramenta que ele colocou. Aí, de repente, ele compra uma ferramenta cara e tem que enxugar o custo, ele vai mandar um cara que não tem nada a ver da operação dele embora para tentar enxugar o custo de uma ferramenta que ele trouxe. E, de repente, a gente está muito preocupado em ferramenta e a gente está com o ouro na mão, que seria o dado para tratar, e a gente não está fazendo isso. Porque tem a parte que você está fazendo a normatização. Então, você faz todo esse trabalho, a higiene básica do dado ali, do contexto do cara, que é o petróleo ali. Exato. E a gente não está fazendo isso. E aí você começa a tomar decisão a partir de dados, né? Então, o que você está trazendo é isso exatamente, né? De falar, pô, cara, você não precisa de uma Ferrari. Uma HRV vai te atender e atender muito bem. Exatamente. Não precisa, o seu momento é esse, o que você precisa é isso. Você está orientando. E eu vejo isso muito parecido com uma consultoria de um Veciso, de repente. Um cara que está de fora, porque às vezes o cara está dentro do negócio ali de segurança, ele não tem essa visão. Sim. E vocês estão ali de fora, olhando para isso e falam, cara, mas será que esse é o momento? Talvez você poderia investir numa outra coisa aqui. Você está tendo esse problema que você não enxergou, que não estava no seu apetite de risco. De repente, o cara nem tem apetite de risco, ou o cara não mapeou no apetite de risco, e aquilo é joias da coroa. Sim. Aquela dependência, e o cara precisa de um PCN, alguma coisa, num plano de continuidade de negócio, e o cara não tem visão disso. E você está trazendo visão total para a área de cibersegurança. Sim. O financeiro da sua empresa não precisa ser complicado. Você pode ter operação e gestão financeira por assinatura. Com a Inspira Capital, sua empresa ganha automação, gestão estratégica e mais clareza para crescer com segurança. Inspira Capital, o financeiro do seu negócio no modo automático. Empresas travam quando o crescimento vem sem alinhamento. A Síntese Global atua destravando a escala de negócios por meio de clareza estratégica, alinhamento operacional e execução inteligente. Síntese, transformando complexidade em crescimento sustentável. A QD7 Cybersecurity entrega soluções avançadas em cibersegurança, infraestrutura e proteção de dados para empresas que não podem parar. QD7 Cybersecurity, na era pós-quantum. Sua empresa precisa de presença, estratégia e resultado? A Kind é uma agência full service que une branding, conteúdo, tráfego pago e marketing digital para transformar a atenção em crescimento real. Kind, criatividade com performance para marcas que querem escalar. Sim, sem dúvida. Aldo, e sabe, os 5 primeiros anos da DataRank, eu costumo falar, cara, a gente nem tinha time de venda dedicado, né? Correr atrás de venda e tudo mais. Por quê? Porque a gente sempre focou assim, se eu fizer um serviço bem feito num cliente, a gente atende grandes clientes. Ele vai indicar para outro, que vai indicar para outro, vai indicar para outro. E isso gera confiança, entendeu? Que eu vejo muitas vezes assim, todo mundo quer vender, né? O mercado de cibersegurança é um mercado, espetacular, assim, cresce 2 dígitos por ano, assim, em termos de share, né? E as empresas estão com um orçamento cada vez mais dedicado. Então tá todo mundo apavorado para vender e o canto da sereia, né? Os analistas lá que estão lá, tomador de decisão e tudo mais. Pô, eu acho que está na hora de botar isso, eu acho que está na hora de botar isso. Só que a gente às vezes nem para ver assim, eu comprei uma ferramenta cheia de feature. Cara, mas eu preciso daquilo lá, né? Assim, cara, eu não tenho nem isso aqui funcionando ainda, eu já estou pensando no next generation do que vai automatizar. Cara, é a questão de olhar os fundamentos, né? Tu não constrói uma casa pelo telhado, tu constrói pela fundação. Então, faz uma fundação bem feita que o resto
vai ser muito bem implementado, né? Tu vai ver valor, né? Uma coisa é sequencial à outra, né? Então, o que eu prezo muito, assim, tanto para o meu time comercial, tá, cara, só vamos abordar o cliente que realmente está nesse nível de maturidade para receber esse tipo de serviço. O resto a gente indica, a gente conhece um monte. E tem muita empresa de infraestrutura de cibersegurança muito boa, né? Então, eu sempre indico assim, cara, o dinheiro da empresa, ele trate como seu. Entendeu? Cara, se tu tem lá X milhões para gastar em cibersegurança, esse dinheiro é teu, bota no teu bolso. Cara, onde é que eu botaria, onde é que seria o melhor investimento nesse momento, né? Então, cara, tu ter esse... O americano tem uma palavra muito boa para isso, que é o accountability, né? Cara, eu sou responsável de fato por isso, pelo problema e tal, né? E quando você tem esse senso de dono, isso também te dá um espaço dentro do negócio, né? Pô, eu gosto de botar o orçamento lá na mão do Aldo, do Gabriel, porque eles sabem implementar, sabem gastar o recurso correto no momento correto e para a maturidade e para o momento correto da empresa, ali, a maturidade correta dela. Então, é isso. Você quer falar de forma resumida aí como que está o tamanho da equipe hoje? Falar um pouco da entrega de vocês? Legal. Hoje a gente, né, esse ano a gente completa 7 anos, estamos com quase 40 colaboradores, tá? Fora parceiros e tudo mais. Mas hoje, assim, a maior parte do nosso time é de engenharia, né? Como eu falei, time de dados, time de operação, time de pré-venda. Então, comercial, eu acabo fazendo um pouco de comercial, não sobrou ninguém, então faço comercial, mas eu tenho um diretor comercial. E hoje o meu time de pré-venda é maior do que o time de venda, porque trabalhar com projetos complexos, eu preciso muito mais de consultores, estando ali com o cliente, né? O meu processo de pré-venda já é um projeto. Então, muitas vezes eu tenho que entregar um quick win para o cliente para provar que a gente tem a capacidade, que é o que ele quer. Mas também é um projeto grande, né? Então, imagina tu vender um projeto de um SAP, né? Ele não vai comprar lá no site, né? Vai botar no carrinho e tal. Não é uma venda fácil, é uma venda que envolve... mudanças estruturais na operação, né? Quando tu bota um RP de grande porte, ele vai inclusive mudar processos do teu negócio. Quando tu escolhe implementar um SOC, uma operação de CTI e tal, inclusive o próprio vendor influencia isso, né? No arranjo da equipe, nas capacidades, no que tipo de profissional eu vou ter que ter, né? Então, a escolha de montar uma operação, de montar vamos botar o CIEM como data lake de cibersegurança, mas que provê toda a engenharia de contexto, toda a inteligência, todos os sinais por uma tomada de decisão, ela influencia, inclusive, na produtividade do time, né? Se eu tenho uma solução mais básica lá, que me gera um monte de falso positivo, legal, eu comprei uma solução open source, mas tenho que botar 6 pessoas para trabalhar para dar conta do volume de falso positivo. Não, eu vou investir numa solução mais enterprise, que vai conseguir me focar mais no sinal, reduzir falso positivo, me trabalhar com automação. Então, talvez eu gaste um pouco mais aqui, mas eu vou precisar de 3 pessoas lá, 2 pessoas. Enfim, esse trade-off também o time tem que dosar, assim, entender, né? Então, assim, eu coloco uma solução open source, beleza, não tem suporte, eu tenho que contratar um monte de time para sustentar e tem um monte de CVE lá, o dia a dia, né? Pô, a solução tem que ficar atualizando direto. Não que Vendor Enterprise também tem bastante, né? Tem alguns firewalls aí que toda semana tu tem que atualizar. Então, entender isso, né? Que às vezes o barato sai caro, né? Eu comprei o firewall lá que era mais barato. Mas toda semana, todo mês eu tenho uns 3 patches para aplicar, fazer Gmood, pagar hora extra para o cara, trabalhar no domingo para parar o firewall e fazer atualização. Então, eu acho que entender bem o contexto, eu acho que para te entender o contexto também tem que entender o negócio. Por quê? Porque eu entendendo o negócio, eu sei o que eu estou protegendo. Porque o cara pode ser muito bom, né, em Red Team, em cibersegurança, em Firewall, PSDS. Mas se ele não souber o que ele está protegendo, é a mesma coisa. O cara é muito bom de arco e flecha. Ele tem uma mira precisa, mas ele não sabe qual é o alvo, né? Então, eu acho que tu entender o que tu está aí se protegendo é um bom caminho para te ser mais consultivo para o teu próprio negócio. Trazendo um pouco o que você falou agora há pouco, a gente estava falando de entrega, etc., queria trazer aqui um ponto, eu vou ler aqui de forma resumida, né? Hoje,
a DataRank é uma empresa de Santa Catarina, certo? Aham. Então, vocês atendem muitos clientes na região sul, certo? Ou não? O maior cliente está em São Paulo. Está em São Paulo. Mas vocês também atendem Poucos clientes no sul. poucos clientes É. no sul? A gente atende mais clientes em São Paulo. Tem alguma diferença cultural entre as regiões que você percebe ou não? Não, eu percebo que assim... essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Tá bom. Então, assim, por que a gente está em Blumenau? Tá? Primeiro que, assim, Blumenau é uma cidade ótima para se viver e um polo tecnológico. Eles são muito reconhecidos por desenvolvimento de sistema. Tem grandes empresas, né? A BevTech está lá, a Senior Sistemas, tem várias empresas de tecnologia. Senior já. Então, tem muito talento lá, tem muito profissional. Só que, assim, não tinha empresas na região de Blumenau para o cara atuar em cibersegurança. E tem muita gente de cibersegurança boa lá, só porque ele tem que vir para São Paulo, porque quem consome cibersegurança, em termos de volume financeiro até, é o mercado financeiro, né? O que tem mais, dedica mais orçamento para investir em cibersegurança. Não que outras indústrias não investam, né? Eles investem. Só porque o mercado financeiro, até pelo design, né? Aplicativo, banco digital e tudo mais, eles investem muito mais em cibersegurança. Então, os melhores talentos de cibersegurança acabam vindo para cá. Mas por que a gente está indo na contramão, né? Durante a pandemia, a DataRank cresceu muito durante a pandemia, né? Daí o pessoal começou a contratar fornecedor e colaborador remoto em uma escala nunca vista antes, né? Porque daí os executivos aprenderam que o time remoto também trabalha bem e produz. Também trabalha. Também trabalha e entrega, né? Então, hoje eu monitoro muito mais a entrega, né? Do que eu bater o cartão lá e estar cumprindo a sua jornada. Então, se o cara está entregando, para mim, ele é um bom colaborador. Nesse contexto, o que a gente aprendeu, tá? O mercado de São Paulo, o nível de turnover, de rotatividade é muito alto, que é muito competitivo, né? Então, uma empresa... Então, o que eu aprendi, tá? A gente mantendo uma operação em Blumenau, né? Mesmo tendo mais dificuldade de formar o time inicialmente, eu consigo reter o time por mais tempo. Entendi. Porque uma das características que a gente viu, assim, se eu conseguir reter o time por mais tempo, com uma cultura legal, pagando legal, numa cidade boa para se viver, eu também retenho o tempo mais tempo. Por quê? Porque o cliente, ele, né, o meu time de cyber de dado, conhecendo o negócio do cliente, ele vai conseguir ser muito mais consultivo e entregar mais valor. Então, apesar né, o nosso churn é muito baixo e a nossa turnover é muito baixo. E os dois têm ligação com a estratégia da DataRank. Tá? Por quê? Por que os clientes ficam muito tempo com a DataRank? Porque o nosso time consegue permanecer bastante tempo no cliente, entendendo o negócio. Então, eu tenho gente no meu time que conhece mais sobre o cliente X do que o time dele que acabou de começar. Aí meu time vai lá e explica, ó, teu negócio funciona assim, assim, assado. Teu meio de pagamento funciona assim, tuas APIs funcionam assado e tal. E para o cliente, ele é bom, ele diz, pô, cara, eu tenho mais um parceiro aqui que conhece o meu negócio e a gente está continuamente entregando valor para o cliente, né? E eu tendo o time lá e tendo uma operação comercial aqui, eu consigo atender bem os clientes de São Paulo com um nível de serviço, cara, incomparável, né? Desculpa a concorrência, mas a gente se dedica muito a entregar um serviço de qualidade, consigo pagar bem para o pessoal lá e cobrar um preço razoável e competitivo aqui para São Paulo. Muito tá? bom. Mas a gente atende o Brasil todo, tá? Mas maior parte dos nossos clientes são aqui. no Sudeste. E, além do setor financeiro, qual outro setor, assim, mesmo o setor de varejo, ou industrial, ou TIC, que vocês também atuam e tem cases legais? Legal. Um dos pontos que a gente viu que teve um apelo forte nos últimos tempos é segurança de IoT, de rede industrial, né? A rede industrial, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar, eles convivem com um sistema legado que não pode ser atualizado. Imagina uma caldeira lá, ou uma mineradora que tem um equipamento do fornecedor, que é da Holanda, que funciona com Windows XP. A gente pega isso, né? Então, quantos patches? Nem atualização tem mais, né? Então, assim, como é que tu protege um sistema desse? Isolando a rede, né? Uma vez eu vi essa analogia é legal. Uma vez eu vi o Amir Klink, que ele falando que ele fez um barco para ir para a Antártida. Ele falou, cara, o melhor motor para o barco seria um motor de caminhão, de Scania e tudo mais, né?
E aí os caras falaram, não dá porque se molhar... Então eu vou evitar que molhe o motor. Então ele fez todo um encapsulamento para não molhar de jeito algum o motor e ele falou, cara, para mim conviver 6 meses hibernado lá na Antártida com o meu barco, eu preciso ter um motor a diesel aqui de um caminhão, né? Então ele não ligou para a vulnerabilidade do motor, ele protegeu a rede ao redor para não deixar molhar. Então o que a gente vê de rede OT é isso. A gente tem que ligar muito mais em como isolar essa rede e segmentar e criar mecanismo, porque ele vai conviver muitas vezes por meses vulnerável, só que a gente tem que proteger muito bem. Então, o que a gente está percebendo, principalmente as grandes mineradoras, elétricas e tudo mais, eles inclusive montaram um SOC só para a rede OT, separado da rede administrativa. Tá? Então, a gente atende alguns, é bem legal, um caso de uso bem legal, mas ele tem particularidades diferentes de uma rede administrativa ou de uma plataforma digital. Tá? É uma característica bem diferente. Porque o pessoal que trabalha com gestão de vulnerabilidade e tal, deve ficar, pô, mas como é que... Cara, mas não tem o que fazer. Tu ficou loquinho ali naquele fornecedor, tu vai ter que saber conviver com a vulnerabilidade. Agora a questão é, como é que eu isolo essa rede para não se comunicar e não ter possibilidade de uma invasão. Né? Na parte de dados também o OT também é Com certeza. Eu enfrentei esse cenário em o Aldo tem dois setores, né? Na área de saúde e na área de indústria. Uhum. Então, numa indústria bem grande na área de saúde também. E passou bem por esse grande, tipo de a situação. gente era o isolamento total, né? A gente convivia com esses cenários, né? Então, e é uma infraestrutura crítica, né? Crítica total. Um ataque de cibersegurança, de hacker ali pode... É bem crítico. Uhum. Ô, Roberto, conta pra nós um pouco mais sobre a tua... Agora, mudando totalmente de assunto, da tua história... De novo, você comentou, né? Mas a tua história como empreendedor, né? Porque a gente sabe que é um desafio, né? Você virar a chave ali. Especialista e empreender. Como foi isso? Vocês estão preparados para chorar? Ih, rapaz! Não. É que assim, depois que a gente monta o negócio e conta a história... Backwards, olhar para trás é fácil, mas empreender, cara, no Brasil é loucura. Assim, eu quando eu vejo um empreendedor começando, dá vontade de dar um abraço e, cara, vem aqui, deixa eu te... Então, assim, no início, como é que foi? Eu peguei um grande cliente... consegui, né, montar ali meu primeiro contratinho com o cliente. Era um body shop, assim, né? A minha ideia inicial era ser um consultor, né? Então, eu consegui vender um contrato, já tinha esse conhecimento de data science aplicado à cibersegurança, resolvi um problema de um meio de pagamento, assim, uma plataforma de meio de pagamento. O cara gostou muito, cara, fica dedicado aqui pra gente. Eu montei um contrato com ele, saí da empresa, montei um contrato com ele. Mas assim, filho recém-nascido, eu passava 2 meses morando, 2 semanas em São Paulo, 2 em Blumenau, filho recém-nascido. Trabalhava 16, 18 horas por dia, eu só acordava e ia para o cliente, trabalhava até 10 da noite, porque ele também trabalhava para caramba, ele estava crescendo, era uma fintech dobrando de tamanho. E foi isso, né? Aí depois, né, durante a pandemia, começou o processo de escala, trabalhar remoto. Quando eu vi, eu já estava com 10 pessoas. Eu já era CEO e eu nem sabia o que um CEO fazia, né? Eu era dono de uma empresa, é diferente de ser um CEO, né? Então, a minha bagagem técnica sempre foi muito, né, focada em tecnologia e tal, competência técnica. Só que para te montar um negócio, não adianta você ter competência técnica. Você tem que ter também um soft skill, que a gente estava conversando. Desenvolver habilidade de comunicação, de relacionamento com o cliente. De vendas. De vendas para dentro, para o teu time. Né? Tu vender uma missão, tu vender um propósito. O cara, por que tu vai trabalhar comigo 8 horas por dia? Em troca do quê? Cara, eu tenho capacidade de crescimento, de carreira aqui dentro. Então, assim, você começando o negócio, as primeiras contratações, até o cara vai, por que eu vou trabalhar contigo, né? Então, tu vender a tua missão para o time e vender também o teu propósito para os clientes, tá? Então, é difícil, assim, são habilidades que eu nunca pensei que eu iria desenvolver. Mas aí o que eu fiz? Quando eu tenho um desafio, eu vou atrás do conhecimento e tudo mais. Aí eu fiz, assim, agora eu preciso saber o que um executivo faz. Aí eu fiz Fundação do Cabral, fiz um MBA em Gestão de Negócios.
E eu comecei, daí uma missão assim, tá, eu vou aprender o que é negócio, o que é planejamento estratégico, o que é cultura, o que é design organizacional, mas eu vou começar a aplicar na DataRank. Então, cada módulo que eu fazia, eu aplicava na DataRank. Cultura, processo, pessoa. E daí eu assim, então tá, ser CEO não é brincadeira, sei que é complexo, mas ele é treinável. Eu acho que assim, se você é curioso, né, como a gente falou lá no início, não só para a questão técnica, mas também para as habilidades de soft skill, né? Eu acho que todo mundo tem capacidade de empreender. Mas não é fácil, porque a gente tem que se reconstruir. A gente, às vezes, tem que jogar as nossas crenças do lado e começar a desenvolver outras habilidades. Tem que aprender a ouvir não. Tem que aprender a lidar com objeções. Tem que aprender a lidar com feedbacks. E eu acho que o processo de empreender é um processo de humildade, de tu saber que tu tem gente muito melhor que tu, né? Eu quando montei a DataRank, eu era arquiteto, consultor e tal, aí e aprender a desapegar. Aí assim, cara, eu contratei um arquiteto que ele é muito melhor que eu. No início eu ficava até com ciúme, eu pensei que eu mandava bem, mas esse arquiteto ele manda muito melhor. Aí é um processo de humildade, de tu chegar e botar teu ego de lado e saber que tem gente muito melhor para fazer aquela função. E você começar a desapegar das coisas que você faz bem. Então, até outro dia, assim, a gente contratou, por exemplo, o RH. Eu estava com 20 pessoas, não tinha RH. Eu fazia RH lá, folha e tudo mais, junto com a contabilidade. Porque para mim, RH era o quê? Folha, férias, e deu. Quando eu trouxe alguém de RH, ela falou, não. Tem a questão de cultura, tem a questão de clima organizacional, tem a questão de Nine Box. Nossa, eu nem sabia que não sabia, né? Então, ela me mostrou uma série de habilidades que a gente teria que ver no negócio e que desbloqueou uma série de coisas dentro da empresa. A mesma coisa comercial, a mesma coisa pré-vendas. Então, no início, quando você empreende, você faz um pouquinho de cada coisa, né? Eu fazia desde dashboard até faturamento, né? E depois a gente vai aprendendo que para fazer uma empresa crescer, tu vai ter que trazer gente para a missão e para fazer as coisas que você fazia antes melhor que você, né? Então, hoje eu tenho um time espetacular, tenho total confiança no meu time. E uma coisa que a gente fez também que foi legal é o time que vem se destacando, que é estratégico, a gente traz para um partnership, participação da empresa, né? Então, vira sócio. Então, hoje a gente já tem alguns sócios dentro do partnership, mesmo porque, assim, trabalhar com cibersegurança, tu tem que reter bons talentos, né? São profissionais fundamentais. Então, a gente tem essa cultura de crescer junto, tá? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Respondeu, claro. Empreender, cara, não é fácil. No Brasil. Se você quiser empreender... Ali, se você quiser empreender, empreenda, mas, assim... Não caia no curso do coach, que é tudo fácil. Não é fácil, mas depois que você supera algumas coisas e se reconstrói como ser humano até, né? E profissional, a recompensa é muito, muito legal. Você acha que essa skill e essa curva de aprendizado que você teve, o que teve mais impacto foi a parte de pessoas e comercial ou não? Total. Sim. Se eu fosse só a parte técnica, e eu gostava muito, tá? Eu gostava muito de implementar ciência, e tudo mais. Mas eu não escalaria. Né? Assim, tá, beleza, eu teria 1, 2 clientes no máximo ali. Agora, quando você consegue ter contratar pessoas que têm o mesmo fit cultural, os mesmos valores, e tem a competência técnica para assumir aquilo ali, aí você não vira o gargalo da sua própria empresa, né? Você começa a escalar teu time para a posição correta. Então, com certeza, não era uma habilidade que eu tinha, né? Então fui adquirindo ao longo do caminho, mas ela foi fundamental, principalmente habilidades de soft skill, né? De comunicação, de relacionamento. Liderança, né? Liderança. A gente estava até brincando, né? Eu posso ler 10 livros de liderança, né? Ou posso ler 10 livros de como andar de bicicleta. Mas se eu não pedalar, ou se eu não for líder, eu nunca vou aprender, né? Então, a liderança tu aprende no dia a dia, né? Lidar com pessoas tu aprende no dia a dia. E muitas vezes a gente pega lá o cara que é bom tecnicamente e transforma num líder.
E pensando, pô, ele já chegou no nível máximo ali de técnico, agora ele vai para um líder, né? Mas ele não está preparado para aquilo. Né? Ou ele sofre. não quer, né? Ele não quer, ele sofre. Às vezes ele não quer. E às vezes o inverso também. Às vezes eu tenho um bom gestor lá, que já tem fundamentos técnicos. Pô, esse cara tem um poder de liderança e engajamento de formar time muito melhor do que o cara que era um sênior que tu está tentando forçar ele a ser um líder. Né? Então, assim, hoje eu sou um cara muito mais, né, tentando desenvolver habilidades de humanas do que necessariamente falando de coisas técnicas. Mas sabe o que é legal? Quando tu junta os dois, é tão bacana, porque daí tu consegue conversar com o executivo. Aí, se tem um arquiteto na lista dele, tu vai mais a fundo também, né? Então, é bacana. Bacana quando consegue conciliar os dois, né? E falar com todo mundo. Independente da audiência. Ô, Roberto, e uma última pergunta. Vou até fazer uma brincadeira. Quando que a gente começa a POC? Porque assim, cara, eu fiquei curioso para ver esses relatórios do pré-venda. Legal. Gerando. Como que uma empresa que quer contratar a DataRank se pluga na DataRank? Qual que é o processo? O que eu devo fazer? Explica pra gente. Boa. Legal. Eu acho que o primeiro ponto, tá? Eu vou ser bem sério. Quando a empresa está no nível de maturidade baixo, assim, de cibersegurança, né? Então, a gente está fazendo os primeiros investimentos, eu posso ajudar dando conselhos, tá? Direcionamento. Posso indicar parceiros e tudo mais. Onde a gente aprendeu a vender, que não é no estágio inicial, assim, então uma empresa né, de pequeno porte, médio porte, não é que a gente não tentou vender, é que ele não vai perceber valor no meu serviço. Onde a gente está direcionando mais os nossos esforços é aquela empresa que já tem uma operação de segurança, já tem um SOC, já passou por um SOC as a service, que é um SOC mais básico, e ele quer dar um próximo passo. Ele quer levar a segurança mais a sério, quer ir mais a fundo, né? Ele quer ter mais inteligência, mais automação. Então, esse tipo de cliente é o tipo de cliente que a gente consegue entregar mais valor, né? Ele consegue mostrar mais valor. E o que a gente vê, assim, já passamos por várias situações assim, de prospecção de cliente, né? Tentar ver qual é o cliente ideal, é que, de fato, tem uma jornada, né? Então, como a gente atende clientes de grande porte, geralmente o nível de maturidade de um cliente de grande porte é onde a gente consegue entregar mais valor. Que é aquele cliente que, cara, eu já tive um SOC mais básico, que era muito focado ali só em alertas, mas tinha muito falso positivo. Agora eu quero ir para um SOC mais analítico, um SOC que faça threat hunting, um SOC que tenha um time de dados, que trate a automação com inteligência artificial, sabe que não é uma bala de prata que vai ter que desenvolver muita coisa, mas depois de desenvolvido o retorno é muito alto, né? Então, é esse tipo de cliente que a gente busca. Não que a gente não queira atender os outros, né? Mas quando você... isso eu falo para todo mundo, tá? Quando você é menor, né? A DataRank é uma empresa menor, né? A gente não é uma Big Four lá que tem centenas de colaboradores. Tu tem que ser bom em uma coisa, né? Não dá para ser bom em tudo. Aí tu desvia o foco, né? Então, a gente se propôs a ser o melhor parceiro de inteligência e cibersegurança orientado a dados. E o ano passado a gente ganhou, né, com a Splunk lá, o melhor parceiro do Brasil e da América Latina. E a gente botou no nosso OKR 5 anos atrás e a gente ganhou. É um baita achievement. Assim, exato, né? exato. Você concorre com grandes players estabelecidos. Exato. Né, então, assim, uma dica que eu dou se você está empreendendo também, cara, não tente abraçar o mundo. Tente ser reconhecido por uma coisa, né? Muito bem feito. Assim, se você vai naquele restaurante que vende sushi e churrasco, tá, beleza. Ele vai estar atendendo dois públicos, mas ele não vai ser reconhecido nem por um nem por outro. E para o cara que está oferecendo isso, nossa, eu tenho que ter uma churrasqueira, tenho que ter uma mesa ali para fazer o sushi, tem 2 fornecedores, tem 2 linhas de produção. Para o cara é muito oneroso, né? Para uma empresa de grande porte, ela fazer tudo, né? Ela é o one-stop shop de cibersegurança. É o Graal. Ah, beleza, tem 200 funcionários. Mas você que é pequeno, cara, seja reconhecido por uma coisa. Se tu é bom de pentest, então, cara, eu vou ser o melhor parceiro de pentest para o sistema financeiro. Né? Tenta segmentar cada vez mais.
porque senão, cara, tu não vai ser reconhecido por nada. Então, a nossa estratégia nos primeiros 5 anos foi ser reconhecido por uma coisa, porque daí a gente tem uma visibilidade de negócio. Agora a gente está expandindo mais o nosso portfólio para Threat Intelligence, para BAS, né, que a gente está falando de simulação de ataque e tudo mais, né, que são serviços complementares ao nosso flywheel, né? Uma coisa se conecta à outra, né? O problema que eu vejo dos empreendedores é que eles querem, no início, abraçar o mundo. Aí, cara, eu ofereço um serviço, mas eu também implemento cloud, mas eu também implemento CRM. Cara, tu tá perdendo foco, né? E no início é difícil, a gente quer abraçar todas as oportunidades. Mas aí você não vai ser reconhecido por nenhuma. Nenhuma delas. Aldo, vamos fazer aquela pergunta agora no final? Sim. A gente sempre faz uma pergunta para os convidados, a gente está se Legal. aproximando agora do final do episódio. Hoje o Aldo vai fazer, sempre sou eu que faço. Não, pode. Ah, posso fazer? Pode. Tá bom, então. Para aquela câmera ali, a gente fala para falar para aquela câmera, né? Se você pudesse dar um conselho ali para quem está começando, né, carreira, né, principalmente, agora falando especificamente carreira de cyber e quer conhecer mais esse mundo de dados, né, qual que é o teu conselho ali para essa pessoa? Legal. Primeiro, eu acho que eu já falei, seja curioso, seja interessado, né? Tente entender não só tecnicamente uma tecnologia e tal, mas como eu resolvo um problema com aquela tecnologia, né? Tente entender, se você está iniciando a sua carreira numa empresa, tente entender assim, como é que ela ganha dinheiro, como é que qual é o mercado dela, né? O que eu tenho que proteger naquela companhia. Acho que você vai agregar muito mais valor do que só dizer, cara, faço pentest, faço isso, faço aquilo. E também desenvolver habilidades não técnicas, né? Então, assim, cara, eu sou muito bom em fazer scan de vulnerabilidade, mas eu também tenho uma capacidade de fazer relacionamento, de conversar com executivos, de fazer analogias, né? Conseguir transcrever um problema complexo em uma linguagem mais acessível para quem está ouvindo. Então, o que eu recomendo para todo mundo é assim, seja uma pessoa interessada, vá a fundo, não estude uma tecnologia só. É bom você se aprofundar numa tecnologia, mas é bom também olhar para o lado e saber tecnologias complementares, conhecimentos complementares. E como eu falei lá, estude fundamentos. Os fundamentos, eles não mudam rapidamente, né? A camada TCP/IP, estrutura de dados, a pilha, o protocolo HTTP é usado há 30 anos e assim, o conhecimento dos fundamentos vai te ajudar bastante na carreira. Por quê? Porque dentro você não vai ser só um profissional raso, né? Que a LLM te dá a resposta ali. Você, ao invés de usar a LLM para te dar uma resposta, vai usar a LLM para se aprofundar no conhecimento, criticar e conseguir ter mais contexto e agregar mais valor né, na sua carreira e na posição que você está passando. Muito bom. Muito bom, hein? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Roberto, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Por aceitar esse convite. Foi um episódio muito bacana. A gente trouxe esse assunto de dados que... Acho que é a primeira vez que a gente fala de forma aprofundada, né? A gente nunca trouxe esse assunto para a mesa, né? Para falar disso. Então é uma oportunidade também de falar da DataHank, falar de dados e falar com esse profissional que está começando. Grande parte dos nossos ouvintes está começando. A gente tem profissionais mais sêniores também. E pessoas que estão em transição de carreira também já são de outras áreas de TI e querem conhecer a área de cyber. Especificamente nesse episódio eles tiveram essa oportunidade de conhecer essa área. É isso aí. Então, quem legal. sabe a gente não traz mais detalhes da ferramenta aí. Tá bom. Uma outra oportunidade aí. Tá bom. Que gerou muita curiosidade. Curiosidade, né? O Aldo quer ver a entrega agora. Ele vai contratar a DataHank só para ver como que é o relacionamento. Para mim já está fechado, está contratado. Ele vendeu já. Já vendeu. Onde eu assino? Aldo, fala pro pessoal redes sociais, onde o pessoal encontra. Isso, por favor, Roberto, passa as redes sociais, o que tiver, site. LinkedIn. LinkedIn. Legal.
Então, nossa rede social é simples, é DataHank, né? LinkedIn. No LinkedIn. Tá? O meu também, né? O meu perfil pessoal tá lá, tá como DataHank. Pode botar Roberto Mendes, DataHank, você me encontra lá. Eu também desenvolvi uma outra habilidade, que é pelo menos uma vez por semana fazer um post relevante sobre um tema. Legal. Né? Então, eu tenho uma cadência com o meu time de marketing para decidir o que a gente vai publicar na semana. Eu mesmo uso o IA para fazer a pesquisa para mim de números e tudo mais, mas eu boto muito a mão no texto lá, gosto disso, tá? E nos sigam lá, né? A DataHank é uma empresa que também está crescendo bastante, tem bastante oportunidade, né? Principalmente para o público aqui que está interessado, né? Para onde seguir e tudo mais. Então, recomendo, né? Estude cibersegurança, estude dados, estude também capacidades aí de soft skill, né? De comunicação e tudo mais. E quem sabe a gente venha trabalhar junto aí no futuro. Olha só que legal. A gente tem um caso aqui que aconteceu com um dos convidados que eu até comentar aqui no final, que ele estava fazendo entrevista e aí o candidato falou dele e tal. E quando chegou na hora de falar o cara não falou, não precisa falar de você não, viu o episódio do Cybercast. Que massa. Então, talvez acontecesse com você também. Opa, tamo aí. Então, para quem tiver numa vaga da DataHank. Se falar do Cybercast na entrevista, já vai ganhar alguns pontos. Vai ganhar pontos, porque ele assistiu até o final e viu isso aqui. Aí, ó. E aí ele vai poder usar isso como diferencial ali numa entrevista. Legal. É isso. Então, pessoal, muito obrigado. Cybercast vai se encerrando aqui nesse episódio especial aqui desse dia. Então, Aldo, por favor. Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Clique, compartilhe, comente. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.